Em uma mansão no Morumbi, Marina, uma empregada de 25 anos, cuida da pequena Sofia enquanto o pai viaja a trabalho. Dona Glória, a avó milionária, invade a casa com malas prontas e exige levar a menina embora, humilhando Marina e gritando que uma órfã qualquer não tem direito de cuidar de sua neta. Sofia chora desesperada, enquanto a avó avança com violência, decidida a arrancar a criança de qualquer jeito. O que Dona Glória não imagina é que Marina está disposta a sacrificar tudo por aquela menina. O que Marina faz deixa todos em choque. Mas antes de começar a história, se você, assim como nós, acredita que proteger quem amamos vale qualquer sacrifício, se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Agora vamos voltar para o vídeo. A tarde caía devagar sobre São Paulo quando Ricardo Almeida estacionou seu carro importado na garagem da mansão. O cansaço da viagem de negócios pesava em seus ombros, mas nada, absolutamente nada, poderia prepará-lo para o que encontraria naquele dia. Ele abriu a porta da frente e o silêncio estranho da casa o atingiu como um soco. Normalmente, sua filha Sofia corria até ele aos gritos de papai, com aquele sorriso banguela que derretia qualquer dureza do dia. Mas hoje, só havia silêncio. Um silêncio pesado, errado, que fez seu coração disparar. Ricardo subiu as escadas depressa, seguindo um choro abafado que vinha do quarto de Sofia. Quando abriu a porta, a cena diante dele o paralisou. Marina, a jovem empregada de 25 anos, estava caída no chão, desacordada, com o rosto coberto de sangue. Seu lábio estava cortado e inchado. Manchas roxas já começavam a se formar em volta de seus olhos, e a forma como ela se contorcia, mesmo inconsciente, protegendo as costelas, revelava ferimentos graves. Sofia, sua filha de apenas 4 anos, estava agachada ao lado dela, chorando desesperadamente, sacudindo o braço de Marina e gritando: Má, acorda, acorda! Ricardo sentiu o mundo girar. Ele correu até as duas, pegou Sofia no colo com uma mão e com a outra checou o pulso de Marina. Estava fraco, mas presente. Sofia, o que aconteceu? Quem fez isso? A menininha, com o rostinho vermelho de tanto chorar, soluçou e respondeu entre lágrimas: A vovó bateu na Má, papai. Bateu muito. A Má não deixou a vovó me levar embora e a vovó ficou muito brava. Ela deu soco e chutou a Má e a Má caiu e não acordou mais. As palavras da filha atingiram Ricardo como uma avalanche. Sua mãe, Dona Glória, havia feito aquilo. Ele pegou o celular tremendo e ligou para a ambulância. Depois sentou no chão ao lado de Marina, tirando o paletó para fazer pressão no corte dela, enquanto Sofia se agarrava ao seu pescoço, tremendo de medo. Mas antes de continuar, me diz uma coisa. Você já presenciou ou conhece alguém que foi agredido por defender outra pessoa? Às vezes, a coragem de proteger quem amamos nos coloca em situações perigosas, mas esse ato revela a verdadeira força de caráter. Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar sua experiência. Ou simplesmente, deixa um coração se você acredita que coragem verdadeira é isso: proteger quem não pode se proteger. A história de Marina era marcada pela ausência. Desde o dia em que foi deixada ainda bebê na porta de um orfanato no interior de São Paulo, ela cresceu sabendo que não tinha ninguém no mundo. As freiras que cuidavam do local faziam o possível, mas amor individual era um luxo que 300 crianças não permitiam. Marina cresceu quieta, observadora, sempre com um livro nas mãos quando conseguia pegar algum emprestado. Ela sonhava em ser professora, em ter uma sala cheia de crianças para quem pudesse dar o carinho que ela nunca recebeu. Mas aos 18 anos, quando foi obrigada a deixar o orfanato, a realidade caiu sobre ela como chuva gelada. Sem família, sem dinheiro, sem sequer um documento que provasse quem ela era, além de um registro frio de nascimento, Marina dormiu nas ruas por 3 semanas, antes de conseguir seu primeiro emprego, limpando banheiros de uma rodoviária. Foram anos difíceis. Ela trabalhou em restaurantes, lavou roupas, limpou casas, sempre mudando de emprego porque os patrões aproveitavam de sua vulnerabilidade, pagando menos do que o combinado ou simplesmente a mandando embora sem aviso. Marina desenvolveu uma casca dura ao redor do coração, uma proteção necessária contra um mundo que nunca olhava para ela com gentileza.
Até que 8 meses atrás, ela respondeu a um anúncio para a empregada doméstica. A casa era uma mansão no Morumbi, e o homem que a entrevistou era Ricardo Almeida, um empresário de 38 anos com olhos cansados e uma menininha tímida escondida atrás de sua perna. Ricardo mal olhou para Marina durante a entrevista. Ele estava mais preocupado com os papéis espalhados em sua mesa, telefone tocando sem parar, claramente um homem que vivia em piloto automático. Você cuidará da casa e da minha filha quando eu não estiver. Minha mãe mora nas proximidades e vem frequentemente. Então você não estará sozinha. O salário é justo, tem folga aos domingos. Aceita? Marina aceitou sem pestanejar. Ela precisava daquele emprego. Precisava de um teto sobre a cabeça e comida garantida. O que ela não esperava era Sofia. A menininha era como um fantasminha silencioso, sempre com aqueles olhos grandes e tristes seguindo Marina pela casa. Nos primeiros dias, Sofia não falava, apenas observava tudo o que Marina fazia com uma intensidade perturbadora para uma criança tão pequena. Marina descobriu rapidamente por quê. Ricardo era ausente, sempre viajando ou trancado no escritório até tarde da noite. E Dona Glória, a avó, era uma mulher fria que tratava a própria neta como se fosse um troféu a ser exibido quando convinha, mas nunca realmente amado. Foi numa tarde chuvosa que tudo mudou. Sofia havia derrubado o suco no tapete da sala e Dona Glória estava na casa. A mulher explodiu em gritos, chamando a menina de desastrada, burra, inútil. Sofia começou a chorar, aquele choro silencioso de quem já aprendeu que fazer barulho piora as coisas. Marina, que limpava a cozinha, não pensou 2 vezes. Ela entrou na sala, pegou Sofia no colo e olhou diretamente para Dona Glória. Ela é uma criança, Dona Glória. Foi um acidente. A mulher ficou lívida. Ninguém nunca havia contestado suas palavras. Como você ousa? Você é apenas uma empregada, não tem direito de me dizer como educar minha neta. Marina não respondeu. Ela simplesmente levou Sofia para o quarto, limpou suas lágrimas e começou a inventar uma história sobre uma princesa corajosa que derrotava dragões. E pela primeira vez, Sofia sorriu. A partir daquele dia, a conexão entre Marina e Sofia se fortaleceu. Marina ensinava a menina a ler usando livros infantis, inventava brincadeiras educativas, desenhava com ela, cantava canções de ninar que inventava na hora. Sofia começou a chamá-la de Má, um apelido carinhoso que surgiu de sua dificuldade em pronunciar Marina e que a jovem abraçou com o coração aquecido. Pela primeira vez na vida, Marina sentia que importava para alguém, que sua existência tinha propósito. Mas esse amor que florescia entre elas alimentava algo escuro em Dona Glória, ciúmes doentios e raiva. A mulher passou a humilhar Marina diariamente, sempre quando Ricardo não estava presente. Criticava sua roupa, dizendo que ela se vestia como mendiga. Criticava sua comida, dizendo que era comida de pobre. Criticava sua forma de falar, seu cabelo, suas origens. Você veio de um orfanato, não é? Seus pais nem te quiseram. Acha mesmo que tem capacidade de cuidar de uma criança de boa família? Cada palavra era uma facada, mas Marina engolia a dor e seguia em frente, porque Sofia precisava dela. E porque, pela primeira vez, ela tinha uma razão para acordar de manhã, além da mera sobrevivência. Aquela manhã fatal começou como qualquer outra. Ricardo havia viajado para Brasília para reuniões importantes e voltaria apenas à tarde. Marina deu café para Sofia, brincaram de escolinha e a menininha estava desenhando quando a campainha tocou. Era Dona Glória, mas diferente. Ela entrou na casa com 2 malas e uma expressão determinada. Arrume as coisas de Sofia. Ela vai morar comigo de agora em diante. Marina sentiu o sangue gelar. Mas, Dona Glória, o senhor Ricardo não autorizou isso. A senhora não pode levar Sofia sem a permissão dele. A mulher avançou, o rosto contorcido em fúria. Permissão. Eu sou a avó dela. Meu filho é um negligente que só pensa em trabalho e deixa minha neta aos cuidados de uma órfã qualquer. Sofia merece ser criada por família de verdade, não por uma empregada que nem sabe quem são seus pais. Sofia, assustada com os gritos, começou a chorar. Marina se colocou entre a menina e Dona Glória. A senhora não vai levá-la. Por favor, espere o senhor Ricardo voltar e conversem sobre isso. Foi a deixa que Dona Glória precisava. Você não manda em mim. E então,
O primeiro soco acertou o rosto de Marina, jogando-a contra a parede. Marina, atordoada, tentou se levantar, mas Dona Glória estava fora de controle. Ela chutou as costelas de Marina com força, 1, 2, 3 vezes. Sofia gritava, pedindo para a avó parar, mas a mulher estava cega de raiva. Marina, mesmo com dor lancinante, se arrastou para a frente, colocando o seu corpo entre Dona Glória e Sofia. "Corre, Sofia, vai para o quarto e tranca a porta." A menina hesitou, mas obedeceu, correndo e se escondendo embaixo da cama. O último golpe foi um chute direto nas costelas já machucadas de Marina, que desabou no chão, perdendo a consciência enquanto o gosto de sangue enchia sua boca. "Agora me fala sinceramente, você já precisou escolher entre sua segurança e proteger alguém que ama? É um dilema terrível." Mas Marina não hesitou. Deixa pausado e vai comentar sua resposta. "Será que você teria a mesma coragem que ela teve?" A ambulância chegou em 15 minutos, mas para Ricardo pareceram horas. Os paramédicos foram eficientes e cuidadosos, imobilizando Marina e a colocando na maca enquanto checavam seus sinais vitais. 3 costelas fraturadas, corte profundo no supercílio, possível concussão. "Precisamos levá-la agora." Ricardo queria ir junto, mas Sofia se agarrava a ele, em choque, tremendo sem parar. Ele pediu à vizinha para ficar com a menina por algumas horas e seguiu a ambulância no seu carro, o volante escorregando em suas mãos suadas, enquanto sua mente processava o horror do que sua mãe havia feito. No hospital, enquanto Marina estava em atendimento, Ricardo ligou para sua mãe. A mulher atendeu com voz calma demais. "Ricardo, eu estava fazendo o que é melhor para Sofia. Aquela garota está envenenando a mente da minha neta." Ricardo explodiu. "Você bateu nela! Espancou uma mulher indefesa que só estava fazendo seu trabalho. Ela está com 3 costelas quebradas, mãe. Você poderia tê-la matado." Dona Glória riu, um som frio e calculista. "Ela é só uma empregada órfã, Ricardo. Ela estava desrespeitando minha autoridade. E além disso, quem vai acreditar nela? Eu sou Glória Almeida, respeitada na sociedade. Ela é ninguém, não tem família, não tem testemunhas além de uma criança de 4 anos. Esquece isso e deixa eu cuidar de Sofia como deve ser." Foi naquele momento que Ricardo entendeu quem sua mãe realmente era. Ele desligou o telefone e ficou parado no corredor do hospital, a realidade caindo sobre ele como um peso esmagador. Por anos, ele havia vivido no automático, mergulhado no trabalho como fuga após a morte de sua esposa, em um acidente de carro 2 anos atrás. Ele havia se distanciado de Sofia, deixando a menina aos cuidados de sua mãe e de empregadas, sem perceber o vazio que criava na vida da própria filha. E Marina, aquela mulher quieta que ele mal conhecia, havia preenchido esse vazio. Ela havia se tornado a presença maternal que Sofia precisava, e agora jazia numa cama de hospital por ter protegido sua filha. Quando finalmente permitiram que Ricardo entrasse no quarto, Marina estava acordada, mas com olhos desfocados de dor. Seu rosto estava um inchaço roxo, o corte acima do olho fechado com 7 pontos, e ela ofegava com dificuldade por causa das costelas. Ao ver Ricardo, ela tentou sentar, entrando em pânico. "Sofia, onde está Sofia? Ela está bem? Dona Glória não levou ela?" Ricardo se aproximou devagar, as mãos levantadas em gesto pacificador. "Sofia está segura, Marina. Ela está com a vizinha. E minha mãe não vai mais se aproximar de vocês. Eu prometo." Marina começou a chorar, não de dor física, mas do alívio avassalador. "Eu sinto muito, Sr. Ricardo. Eu não quis desrespeitar sua mãe, mas ela queria levar Sofia e eu não podia deixar." Ricardo sentou na cadeira ao lado da cama, o peso da culpa esmagando seu peito. "Você não tem nada pelo que se desculpar, Marina. Eu é que devo me desculpar, por não ter percebido o que estava acontecendo, por ter deixado minha mãe te maltratar, por ter sido um pai ausente." Os dias seguintes foram uma transformação silenciosa. Ricardo trouxe Sofia para visitar Marina no hospital todos os dias. A menininha trazia desenhos, flores que colhia do jardim e se recusava a sair do lado de Marina, segurando sua mão com uma força surpreendente para alguém tão pequena. "Má, você vai ficar boa? Você não vai embora?" Marina, com os olhos marejados, acariciava o cabelo de Sofia. "Eu não vou embora, meu amor. Prometo." E Ricardo, observando aquela cena,
Sentiu algo se quebrar dentro dele. Uma parede que ele havia construído ao redor do coração desmoronava tijolo por tijolo. Quando Marina recebeu alta 3 dias depois, Ricardo a levou de volta para a mansão, mas tudo estava diferente. Ele havia preparado um quarto diferente para ela. Não mais o pequeno cômodo de empregada nos fundos, mas um quarto de hóspedes espaçoso, com janelas grandes e uma cama confortável. Você vai se recuperar aqui e não vai trabalhar até estar completamente curada. Não é negociável. Marina, ainda dolorida e insegura, tentou protestar. Senhor Ricardo, eu não posso aceitar isso. Eu sou apenas... Você não é apenas nada. Ele a interrompeu. A voz firme, mas gentil. Você salvou minha filha. Você levou uma surra por ela. E mais do que isso, você tem sido a presença que eu falhei em ser. Então, por favor, aceite. As semanas que se seguiram foram reveladoras. Ricardo cancelou viagens, reorganizou reuniões. E pela primeira vez em 2 anos estava presente. Ele tomava café com Sofia e Marina, ajudava com a lição de casa da filha, participava das brincadeiras. E nas noites, depois que Sofia dormia, ele e Marina conversavam na cozinha. Eram conversas que começavam simples, sobre o dia, sobre Sofia, mas que lentamente se aprofundavam em territórios mais pessoais. Marina contou sobre sua infância no orfanato, sobre o sonho de ser professora que havia morrido por falta de dinheiro para a faculdade. Ricardo compartilhou sobre sua esposa, Clara, e como a morte dela num acidente de carro o havia deixado vazio. Eu não sabia como ser pai sozinho. Ele confessou uma noite, as mãos envoltas na xícara de café. Então eu me escondi no trabalho. Deixei minha mãe assumir, achando que era o melhor. Mas eu estava errado. Eu falhei com Sofia e deixei você sofrer por minha covardia. Marina, com as costelas ainda enfaixadas, mas já se movendo melhor, balançou a cabeça. Você não é covarde, senhor Ricardo. Você só estava perdido. Mas o importante é que você voltou. Sofia vê isso. Ela está tão feliz de ter o pai de volta. Ricardo a olhou. Realmente a olhou pela primeira vez. Marina não era apenas uma empregada. Ela era uma mulher forte, resiliente, gentil apesar de toda a dor que a vida lhe causou. Ela lia histórias para Sofia com vozes diferentes, inventava lições de moral através de brincadeiras, transformava vegetais em bichinhos divertidos para fazer a menina comer. Ela havia trazido vida para aquela casa, que há tanto tempo era apenas uma estrutura fria e vazia. Por que você faz tudo isso por Sofia? Ele perguntou. Marina sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Porque eu sei o que é crescer sem ninguém. Eu sei o que é se sentir invisível, não amada. E eu nunca quero que Sofia se sinta assim. Ela é especial, senhor Ricardo. Ela merece todo o amor do mundo. Foi naquele momento que Ricardo entendeu. Ele estava se apaixonando por Marina, não pela gratidão do que ela havia feito, mas por quem ela era. Uma mulher que transformava a dor em amor, que protegia os outros, mesmo quando ninguém nunca a protegeu. E isso o assustava e o animava ao mesmo tempo. Mas antes de seguirmos adiante, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita em amor que nasce de situações difíceis? Às vezes, as melhores conexões surgem quando menos esperamos, nascidas não de perfeição, mas de vulnerabilidade compartilhada. Para o vídeo, 1 minutinho, e me conta o que você faria no lugar de Ricardo. Você permitiria que esse sentimento crescesse ou teria medo de arruinar a dinâmica que está funcionando? A confrontação com Dona Glória aconteceu numa tarde de sábado. Ricardo marcou um encontro no apartamento da mãe, indo sozinho e determinado. Quando ela abriu a porta, o sorriso presunçoso no rosto dele fez seu estômago revirar. Meu filho, que surpresa! Pensei que você finalmente tivesse se livrado daquela... Não termine essa frase. Ricardo a cortou, a voz como gelo. Ele entrou sem ser convidado, ficando de pé na sala luxuosa. Eu vim te avisar que Marina vai processar você por agressão física e tentativa de sequestro de Sofia. Que eu vou apoiá-la integralmente, fornecendo advogados, recursos, tudo o que for necessário. Dona Glória riu, mas havia nervosismo naquele som. Você está brincando. Ninguém vai acreditar nela. Ela é uma órfã sem nada, Ricardo. Eu tenho posição, dinheiro, influência. Ricardo deu um passo à frente e pela primeira vez sua mãe recuou.
Sofia vai testemunhar. Minha filha de 4 anos vai precisar relatar para psicólogos e juízes como a própria avó bateu na única pessoa que a amava de verdade. E os vizinhos ouviram os gritos. E as câmeras de segurança da rua gravaram você entrando e saindo da casa. Então me diz, mãe, quanto vale sua posição social quando forem revelados seus verdadeiros cores? A mulher empalideceu. Você não faria isso comigo. Eu sou sua mãe. Você deixou de ser minha mãe no momento que colocou as mãos em Marina, no momento que tentou arrancar minha filha de mim. Eu estou te dando uma chance, mãe. Apenas uma. Você vai se afastar de nós. Não vai se aproximar de Sofia, de Marina ou de mim. Vai vender seu apartamento e se mudar para outra cidade. E se você fizer isso, nós não processamos. Mas se você recusar, se tentar qualquer coisa, eu juro que você vai para a cadeia. Dona Glória tentou argumentar, implorar, manipular, mas Ricardo estava inflexível. Ele havia escolhido seu lado, e era o lado de sua filha e da mulher que a protegia. Quando saiu do apartamento, sentiu como se um peso gigantesco tivesse sido tirado de seus ombros. Mas Dona Glória não era do tipo que desistia facilmente. 2 semanas depois, Marina estava com Sofia no parque quando a mulher apareceu. Ela tentou puxar Sofia, gritando que era direito dela ver a neta. Marina, ainda com dor nas costelas, mas movida por instinto protetor, se colocou entre elas novamente. Você não vai tocá-la. Dona Glória ergueu a mão para bater em Marina novamente, mas dessa vez havia testemunhas. Mães do parque intervieram, alguém chamou a polícia e quando Ricardo chegou, sua mãe estava algemada, gritando insultos e ameaças. Aquele foi o ponto de virada. Ricardo não apenas processou sua mãe, mas garantiu que Marina tivesse o melhor advogado possível. O processo foi rápido, os depoimentos avassaladores. Sofia, com uma psicóloga especializada ao lado, relatou com detalhes aquele dia terrível. Vizinhos confirmaram gritos. As câmeras mostraram Dona Glória entrando agitada e saindo apressada. E o laudo médico de Marina era prova física incontestável da violência. Dona Glória foi condenada a 2 anos em regime semiaberto, além de pagar indenização pesada por danos morais e físicos. Uma ordem de restrição a proibia de se aproximar de Marina ou de Sofia pelos próximos 10 anos. Depois do julgamento, a vida na mansão finalmente respirou. Sofia voltou a ser uma criança alegre, brincalhona, segura. Ricardo, agora completamente presente, participava de cada momento da vida da filha. E Marina, lentamente, foi percebendo que seus sentimentos por Ricardo haviam crescido além da gratidão, além do respeito. Ela estava se apaixonando por aquele homem que havia escolhido fazer o certo mesmo quando era difícil, que havia se transformado em um pai verdadeiro, que olhava para ela não como uma empregada, mas como uma igual. A confissão aconteceu numa noite estrelada. Ricardo havia preparado um jantar especial, e depois que Sofia dormiu, ele levou Marina para o jardim. Havia velas, flores e um nervosismo palpável no ar. Marina, ele começou, as mãos tremendo levemente. Esses últimos meses mudaram minha vida completamente. Você trouxe luz para essa casa, amor genuíno, e me fez perceber que eu posso ser feliz de novo, que posso amar de novo. Eu me apaixonei por você, pela sua força, sua bondade, pela forma como você ama minha filha. E eu sei que nossa história começou de forma complicada, mas Marina o interrompeu, os olhos brilhando de lágrimas. Eu também me apaixonei por você, Ricardo. Eu tentei lutar contra isso, achando que era errado, que eu era apenas a empregada, mas Ricardo a puxou para perto, suas mãos emoldurando o rosto dela com uma delicadeza que contrastava com sua força. Você nunca foi apenas a empregada. Você é a mulher que salvou minha filha, a mulher que me salvou de mim mesmo. E se você me aceitar, eu quero passar o resto da minha vida provando que você merece todo o amor e felicidade deste mundo. E então eles se beijaram, um beijo que selava não apenas o presente, mas a promessa de um futuro construído sobre respeito, amor verdadeiro e coragem. Sofia estava radiante quando eles contaram a ela, pulando de alegria e abraçando os dois. Agora a Má vai ser minha mãe de verdade? De verdade mesmo? Marina, com lágrimas escorrendo pelo rosto, abraçou a menininha com força. Eu sempre fui sua mãe do coração, amor. Mas agora sim,
vai ser de verdade mesmo. Cá entre nós, querido ouvinte, você já testemunhou ou viveu uma transformação tão profunda em uma família? Às vezes, as maiores bênçãos surgem das situações mais dolorosas. Pausa aqui por um segundo e vai comentar se você acredita que tudo acontece por uma razão, ou se são apenas as escolhas que fazemos diante da adversidade que definem nosso destino. Os meses que se seguiram foram de pura reconstrução. Ricardo e Marina se casaram numa cerimônia íntima, com Sofia como a daminha mais empolgada que alguém já viu. A menininha usava um vestido rosa e não parava de dizer para todos que agora eu tenho mamãe e papai de novo. Durante a cerimônia, quando o juiz de paz perguntou se havia alguém que se opunha à união, Sofia gritou: "Eu apoio", fazendo todos rirem e chorarem ao mesmo tempo. Mas Ricardo tinha mais planos. Ele sabia do sonho abandonado de Marina de cursar pedagogia. Então, numa manhã de domingo, ele a surpreendeu com uma carta de aceitação de uma das melhores universidades de São Paulo. "Eu já paguei a matrícula e as mensalidades. Você vai realizar seu sonho, Marina. Vai ser a professora que sempre quis ser." Marina chorou tanto que Sofia ficou preocupada, mas eram lágrimas de pura felicidade. Pela primeira vez em sua vida, alguém acreditava nela o suficiente para investir em seu futuro. A adaptação não foi fácil. Marina tinha que lidar com aulas, lições de casa e ainda cuidar de Sofia e da casa. Mas Ricardo estava ali, dividindo tudo. Ele levava Sofia para a escola, ajudava com o jantar, ficava acordado com Marina quando ela estudava até tarde. Eles eram uma equipe de verdade, uma família construída não apenas de sangue, mas de escolha, amor e dedicação. E Sofia florescia. A menininha, que antes era tímida e ansiosa, agora era uma criança segura, alegre, criativa. Ela desenhava constantemente as três juntos, sempre com corações enormes ao redor. Seus desenhos cobriam a geladeira, as paredes do quarto, e cada um era um testemunho do amor que preenchia aquela casa. Durante o processo de adoção, que eles iniciaram para que Marina se tornasse legalmente mãe de Sofia, houve uma audiência particularmente emotiva. O juiz perguntou a Sofia se ela queria que Marina fosse sua mãe para sempre. A menininha, com apenas 5 anos agora, se levantou na cadeirinha e disse com a voz mais séria que conseguiu: "A Má sempre foi minha mãe, senhor juiz, desde quando a vovó Má bateu nela e ela me protegeu. Mães de verdade protegem a gente. E a Má me protege, me ama e faz panquecas em formato de coração. Então sim, eu quero que ela seja minha mãe para sempre e sempre e sempre." Não havia um olho seco naquele tribunal. A faculdade de Marina foi um desafio gratificante. Ela se destacou em todas as matérias, especialmente aquelas relacionadas ao desenvolvimento infantil e educação especial. Seus professores percebiam a paixão genuína que ela tinha pelo ensino, algo que não podia ser ensinado, apenas sentido. Durante um de seus estágios, Marina trabalhou em um orfanato, o mesmo onde ela cresceu. Foi um retorno emocional e doloroso, mas também curativo. Ela via nas crianças ali sua própria história e jurou a si mesma que faria diferença na vida de cada uma delas. Ricardo, observando a dedicação de Marina, teve uma ideia. Ele sempre quis fazer trabalho filantrópico, mas nunca soube como direcionar seus recursos de forma significativa. Então ele propôs: "E se abrirmos uma creche gratuita para crianças de orfanatos e famílias de baixa renda? Você poderia dirigir o projeto, criar o currículo, fazer exatamente do jeito que você sempre sonhou." Marina ficou sem palavras. Era mais do que ela jamais ousara sonhar. Era a chance de transformar sua dor pessoal em esperança para centenas de crianças. O projeto se tornou realidade. Ricardo comprou um terreno amplo, contratou arquitetos e trabalhou junto com Marina em cada detalhe. Ela queria salas coloridas, uma biblioteca enorme, um parque com brinquedos seguros e inclusivos, um refeitório onde todas as crianças pudessem comer refeições nutritivas sem julgamento. Queria que fosse um lugar onde nenhuma criança se sentisse invisível ou não amada, como ela se sentiu por tantos anos. A inauguração da creche Raio de Sol, nomeada por Sofia, foi um evento emocionante. Dezenas de crianças chegaram naquele primeiro dia, olhos arregalados de admiração e esperança. Marina, agora formada e com diploma em mãos,
usava um avental colorido e recepcionava cada criança individualmente, agachando-se para ficar na altura delas, olhando nos olhos e dizendo: "Bem-vindo. Aqui você é importante. Aqui você é amado." E ela cumpria essa promessa todos os dias, mas a vida ainda tinha mais surpresas reservadas. 3 anos após a inauguração da creche, Marina descobriu que estava grávida, de gêmeos. A notícia veio numa consulta de rotina e ela ficou em choque. Ela que cresceu sem família, agora teria não apenas uma filha que amava mais que tudo, mas 2 bebês a caminho. Quando contou para Ricardo, ele a girou no ar e gritou de felicidade. Sofia, agora com 8 anos, ficou extasiada com a ideia de ser irmã mais velha. Ela imediatamente começou a planejar como ensinaria os bebês a ler, a desenhar, a brincar. A gravidez foi tranquila, cercada de amor e cuidado. Ricardo não deixava Marina fazer esforço algum. Sofia vivia com as mãozinhas na barriga da mãe, sentindo os bebês chutarem, e a creche funcionava perfeitamente com a equipe que Marina havia treinado pessoalmente. Quando os gêmeos nasceram, um menino e uma menina que eles nomearam Gabriel e Helena, a família estava completa. Agora me fala sinceramente, você acredita que pessoas que sofreram muito merecem finais felizes assim? Que o universo de alguma forma compensa a dor passada com alegrias futuras, deixa pausado e vai comentar se você já testemunhou ou viveu uma reviravolta tão bonita na vida? Histórias como a de Marina nos lembram que nunca devemos desistir, porque a felicidade pode estar logo ali, esperando. Os anos passaram e a história de Marina e Ricardo se tornou lenda na comunidade. A creche Raio de Sol cresceu, atendendo agora mais de 200 crianças, e Marina escreveu um livro sobre sua jornada, intitulado Do Abandono ao Amor, Como uma Família Me Encontrou. O livro se tornou best-seller, não porque era sensacionalista, mas porque era profundamente honesto. Marina não romantizava o sofrimento, mas mostrava como a resiliência, a bondade e a coragem de outras pessoas podem mudar trajetórias completamente. Sofia cresceu e se tornou uma jovem engajada em causas sociais, inspirada pela história de sua mãe. Gabriel e Helena, já com 6 anos, eram crianças amorosas que não conheciam preconceito e tratavam todas as crianças da creche como amigos, independente de origem. Ricardo, agora menos obcecado com trabalho e mais focado em família e filantropia, expandiu o projeto, abrindo mais 3 creches em diferentes regiões da cidade. Certa vez, em uma entrevista para um programa de televisão, a apresentadora perguntou a Marina: "Olhando para trás, para tudo que você sofreu, você mudaria alguma coisa?" Marina pensou por um longo momento, Ricardo segurando sua mão ao lado dela, e então respondeu: "Eu não vou mentir e dizer que o sofrimento foi bom, porque não foi. Crescer sozinha, ser rejeitada, ser agredida, tudo isso deixou cicatrizes que ainda sinto. Mas essas cicatrizes me ensinaram empatia. Me ensinaram a reconhecer dor nos olhos de outras pessoas e me levaram exatamente para onde eu precisava estar, para a família que eu precisava encontrar. Então não, eu não mudaria nada, porque tudo me trouxe até aqui, até eles." Ela olhou para Ricardo, depois para as câmeras. "E para qualquer pessoa que está assistindo e se sente invisível, não amada, sem esperança, eu quero dizer, você importa. Sua história não terminou. E às vezes, a família que precisamos não é aquela que nasce conosco, mas aquela que escolhemos e que nos escolhe de volta." A família Almeida se tornou símbolo de amor que transcende origem, classe social e a diversidade. Dona Glória, após cumprir sua pena, tentou contato algumas vezes, mas eles mantiveram a distância, não por vingança, mas por autopreservação. Algumas pessoas não mudam, e proteger a paz que construíram era prioridade. Na noite do 10º aniversário de casamento de Marina e Ricardo, eles estavam no jardim onde ele havia se declarado. As crianças dormiam, a casa estava silenciosa e eles simplesmente observavam as estrelas. "Você salvou minha filha naquele dia", Ricardo disse suavemente. "Mas você também me salvou. Me tirou da escuridão que eu havia me enfiado e me mostrou que viver, realmente viver, significa estar presente, amar sem medo e fazer o certo mesmo quando é difícil." Marina encostou a cabeça em seu ombro.
Nós nos salvamos mutuamente. Você me deu uma família, um propósito, amor verdadeiro. Me mostrou que meu passado não define meu futuro e que todo sofrimento pode ser transformado em algo bonito se tivermos coragem de seguir em frente. Eles ficaram ali, dois sobreviventes de suas próprias tragédias, agora unidos em um amor que havia nascido da forma mais improvável possível. Marina, a menina abandonada que se tornou a espinha dorsal de uma família. Ricardo, o homem perdido que encontrou propósito em proteger e amar. E Sofia, Gabriel e Helena, crianças que cresciam sabendo que família é sobre escolha, amor e estar presente nos momentos que importam. A última cena desta história acontece na creche Raio de Sol, durante uma apresentação de fim de ano. Sofia, agora com 16 anos e voluntária na creche, apresenta as crianças no palco. Elas cantam uma música sobre diferentes tipos de família e no meio da plateia, Marina chora discretamente, Ricardo segura sua mão e os gêmeos desenham em seus cadernos. Uma menininha de 4 anos, recém-chegada de um orfanato, se aproxima de Marina após a apresentação. Tia Marina, é verdade que você também morou em orfanato? Marina se agacha, olhando nos olhos assustados, mas esperançosos da criança. É verdade, sim. E você ficou triste? Muito triste às vezes. A menininha pensa por um momento. Mas agora você é feliz? Marina olha para sua família, para a creche cheia de crianças risonhas, para a vida que construiu sobre as ruínas do abandono. Agora eu sou muito feliz. E sabe por quê? Porque eu nunca desisti de acreditar que dias melhores viriam. E eles vieram. E vão vir para você também, eu prometo. A menininha sorri, abraça Marina e corre para brincar com as outras crianças. Ricardo se aproxima, passando o braço pela cintura de Marina. Você está fazendo a diferença na vida delas. Nós estamos fazendo a diferença, ela corrige. Porque tudo o que construímos, construímos juntos. E assim, a mulher que foi espancada por proteger uma criança que cresceu sem ninguém, que foi humilhada e rejeitada, encontrou não apenas amor, mas propósito. Ela transformou sua dor em combustível para ajudar centenas de outras crianças. Provou que família não é definida por sangue, mas por amor, escolha e sacrifício. E mais importante, provou que não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre chega para quem tem coragem de continuar.